Hoje nós vamos falar de problema de floração. O inverno não é uma boa época para se falar de floração, mas como as nossas plantas do tutorial estão florescendo, né, estão começando a aparecer os primeiros botões, é bom começar a dar algumas explicações para a gente, para vocês. Por que eu estou fazendo esse vídeo? A primeira planta do nosso tutorial, eu estou com duas delas aqui, nós temos duas plantas que estão florescendo, né, que estão gerando botões. E o que está acontecendo? Essa planta, que é a maior, como eu disse para vocês, ela perdeu alguns botões que ela tinha aqui embaixo. Eu fiz uma aplicação de produto em outras plantas e ela acabou perdendo os botões que ela tinha aqui. Mas ela desenvolveu novos botões aqui em cima. Como vocês podem ver. Até aí tudo bem. E a outra planta do tutorial, que eu mostrei para vocês no último vídeo, está aqui. E os botões dela estão bem mais desenvolvidos. Ela teve o botão depois, mas vocês podem ver que o botão dela se desenvolveu muito bem. Então por que eu vou falar de floração hoje? Eu estou achando que essa planta ela não vai segurar essa floração. Essa nossa planta não vai segurar essa floração. Então o que é que eu vou falar para vocês agora? Eu vou explicar por quê. Sempre tem aquela questão. Ah, minha planta não floresce, ela dá botões, mas os botões caem. Então eu vou aproveitar o que está acontecendo aqui para poder dar algumas explicações para vocês e algumas possíveis soluções. Não vou falar de líquido mágico, tá? Vocês sabem que eu não vou falar sobre isso. Não é a minha... Esse negócio de líquido mágico não existe. Assim como também não existe adubo mágico nem nada. Existem certos fatores que a gente tem que levar em consideração. Outra coisa também, essa planta, ela é 20 dias mais nova do que as nossas plantas do tutorial. Eu as plantei 20 dias depois. E você pode ver, são do mesmo cruzamento. É uma planta que, ou seja, ela tem pouco mais de 6 meses. Está aqui, florida. Já abriu tem alguns dias. Ela abriu e ela tem vários outros botões aqui. Então vocês podem ver. Deixa eu colocar assim. São plantas da mesma idade em 3 momentos diferentes. Essa está se desenvolvendo bem, tá? Não tem nenhum problema. Essa aqui está um pouquinho mais adiantada. E a nossa que já teve uma queda de botões. E os botões não estão se desenvolvendo tão bem. Então a gente hoje vai tentar explicar isso daí. Eu vou tirar essa planta daqui. Existem 3 coisas que podem acontecer para uma planta não gerar botões. Ela pode estar com problemas ambientais, que pode ser problema no vaso, pode ser a época do ano que não está boa para ela florescer, pode ser o tipo de substrato, certo? Pode estar muito quente, muito frio. O vaso pode estar... Se o vaso é de plástico, como no caso da nossa, o calor muito intenso pode estar prejudicando as raízes capilares, ela não está conseguindo se nutrir direito. Tudo isso são problemas ambientais. O segundo problema pode ser nutricional. A planta pode estar com alguma faltando nutriente, pode estar faltando cálcio, boro, zinco, micronutrientes que a planta não... O fósforo, que é um macronutriente, que a planta precisa e por algum motivo não está conseguindo absorver. Pode ser problema de você corrigir isso com adubação. E existe um terceiro problema, que é biológico. A planta não tem maturidade, né? Ela ainda é muito jovem, então ela lança botões, mas não tem ainda a idade necessária, a maturidade necessária para poder se reproduzir, então os botões acabam caindo. Ou a planta tem algum defeito genético e ela simplesmente não gera botões, que também é uma possibilidade. Os problemas genéticos, né, você não pode resolver. Você vai acabar usando a planta como cavalo. Os problemas de idade, só o tempo pode resolver. São esses problemas biológicos.
Fertilização é um problema que você consegue corrigir usando os nutrientes de forma correta, os macro e micronutrientes de forma correta, você também consegue corrigir. E tem os problemas ambientais que eu falei. No caso da nossa planta, como é uma planta do tutorial, a gente sabe que todas as 5 têm o mesmo substrato, têm a mesma adubação e têm a mesma intensidade de sol. Então, qual pode ser o problema da nossa planta? Nem essa planta, nem a outra do tutorial passaram por nenhum tipo de poda, nem de raiz, nem de galhos. Ou seja, elas já devem ter a maturidade, elas se desenvolveram naturalmente. Vocês devem lembrar que eu falei quando eu fiz a poda de galhos, que tem essa questão de atrasar um pouco a floração. Eu prefiro fazer a poda depois da floração e tal. Mas isso não vem ao caso no momento, já que não aconteceu com as nossas plantas. Então o que é que a gente vai tentar corrigir hoje? Ao invés, muita gente faz assim: a planta não está florindo, use determinado produto que a floração dela vai pipocar e tal. Eu poderia chegar para vocês agora e dizer: olha, eu vou usar aqui um produto e a planta vai ficar assim. E o que é que eu estaria fazendo? Eu estaria mentindo para vocês. Como eu disse, a floração depende desses 3 fatores. Nesse caso, é uma planta de estaca, ou seja, o material genético dela já era adulta. A planta que forneceu o galho era uma planta de quase 10 anos. Então ela já tem maturidade suficiente para estar florindo dessa forma. Não tem nada a ver com uma adubação mágica, com líquido, com pó, nada a ver. A adubação que eu uso nelas é a adubação que vocês sempre viram. Então não é um segredinho nem nada. Ela tem sol, ela tem adubação e é uma planta bem madura. Essa planta aqui, que eu já mostrei esse arranjo para vocês, antes, uma das pessoas que assiste o vídeo, ela perguntou, achou lindo e tal, e pediu para eu ensinar como é que faz, e eu pretendo fazer no futuro. Estou selecionando algumas plantas para poder fazer isso no futuro. Aqui no caso são 2 mini. São 2 plantas miniaturas. E quando eu falei com ela que iria ensinar, eu falei que eu fiz esse arranjo, primeiro que essa mini aqui é muito bonitinha, e segundo porque essa planta, ela não floria. E eu disse que a planta tinha um defeito genético. E o que acontece? A planta está florindo. A única coisa que eu fiz, ela ficava num vaso, estava lá, tomava sol. A única coisa que eu fiz diferente nessa planta agora foi mudar o vaso. Eu não fiz mais nada nela. E ela agora está aqui com os botões, está se desenvolvendo. Então há coisas que a gente pode fazer que não necessariamente vão para o lado da nutrição da planta. Qual a diferença da nossa planta, dessa planta do tutorial para as outras plantas do tutorial? A gente sabe que ela é maior do que as outras. Ela tem um caudex mais desenvolvido do que as outras. E não dá para mostrar direito para vocês, mas ela está forçando o vaso. Ela está fazendo com que o vaso é quadrado e está ficando assim, que ela está forçando muito. Então pode ser, é uma possibilidade, que ela não esteja conseguindo se nutrir direito porque ela não tem espaço, ela está consumindo muito, ela já consumiu bastante substrato que tinha dentro, por ela ser maior, por se desenvolver diferente, e ela pode estar tendo esse problema. Então o que a gente vai fazer? Vamos começar pelo mais fácil. Não adianta ir direto para a nutrição, vou ficar nutrindo a planta aqui, colocando para poder ela crescer. Vamos começar pelo mais simples, que é uma troca de vaso. E depois, se a troca de vaso não der certo, a gente passa para uma nutrição diferente, um fertilizante, alguma coisa do tipo. E problema genético nós sabemos que a planta não tem, porque as outras plantas
da mesma, da mesma vagem, plantas que são frutos do mesmo cruzamento, não tem esse problema. É possível que ela sozinha tenha e as outras não? É possível. Mas isso aí a gente só descobre depois. Então vamos partir para o mais fácil. Eu vou fazer um transplante e ver como ela se recupera, como é que ela fica. Como é que eu vou fazer isso? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou dar um passo a passo para vocês do substrato que eu vou usar e da forma de replantio. Eu nunca faço isso, então dessa vez eu vou fazer. Primeiro, eu vou passar ela para um vaso um pouco maior. Tá? Ela está em um vaso de 800 ml, vai para um de 1 litro, 1 litro e 200, se eu não me engano. Ele é bem drenado, é bem furado. E a gente vai usar. Por quê? Para ela ter um pouco mais de espaço. Talvez a raiz esteja sufocando quando está muito quente. Pode ser que os capilares dela estejam tendo problemas, né? Estejam ressecando e ela não está conseguindo nutrir. Então a gente vai tentar resolver isso primeiro. Qual substrato que eu vou utilizar? Então eu vou dar o passo a passo para vocês, bem fácil. Eu já separei em partes para poder facilitar. Eu vou usar uma parte de areia de jardim, certo? E uma parte de terra vegetal. Ou de hortaliças, o que você preferir. E 2 partes de areia grossa, aquela areia de rio que a gente compra em loja de material de construção. Aqui eu tenho casca de amendoim. Você pode utilizar carvão vegetal, isso é só para ajudar na drenagem. Se você não quiser, você não precisa utilizar. E eu vou misturar a terra de jardim, a terra vegetal, que está até com um pouco de água, que não era para estar. E a areia grossa. Se você vai usar superfosfato ou torta de mamona, fosfato de cálcio, se você vai usar farinha de ossos, o momento de misturar é agora, tá? No caso eu não vou usar nenhuma porque vocês já sabem o que eu digo, né? Terra nova não precisa de micronutrientes e tal. Você também pode usar farinha de casca de ovos, que for da sua preferência com cálcio. A casca de amendoim, opa, casca de amendoim. A casca de amendoim eu dei uma esmagada com a mão assim. Se você for utilizar o carvão vegetal, você quebra com um pedaço de madeira, você enrola em 2, 3 sacos e quebra com um pedaço de madeira para poder ficar mais granulado, não ficar aqueles pedaços grandes. Aqui os pedriscos que a gente vai jogar no fundo. Vou fazer uma camada bem... Vamos fazer uma camada interessante. Então a gente vai tirar. Vocês veem que os capilares já estavam ocupando toda a volta, a terra estava bem consumida. Qual a vantagem? Assim, como eu disse, o vaso ele tem algumas vantagens, vaso de plástico. Né? Ele é bem mais leve, eu tenho algumas plantas que são bem pesadas. Eu só uso vasos de plásticos, eu vou confessar para vocês. Pela questão do peso. Porque eu tenho algumas plantas que são muito grandes, muito pesadas e não
ficaria muito difícil deslocar no decorrer do ano. Então, realmente, eu costumo utilizar vaso de plástico. Os vasos de cimento e vasos de cerâmica, eles são mais arejados para a planta. Só que tem uma desvantagem, além do peso. O vaso de cerâmica e os vasos de cimento, não dá para você perceber bem o crescimento da planta, porque a planta não consegue forçar muito o concreto, o cimento ou a cerâmica. Se a planta crescer demais, eu já vi rosas de deserto conseguem quebrar. Ela força tanto que ela consegue quebrar o vaso de cimento ou o vaso de cerâmica. Mas é mais fácil você perceber quando a planta está ocupando muito espaço no vaso de plástico, porque ela deforma, né? Dá para ver que ele tá meio torto. Então é mais fácil você perceber que a planta tá precisando de um vaso novo do que quando você está num vaso de cerâmica, porque às vezes não aparenta. Você olha por cima e você não percebe. Então tem essa vantagem. Vamos lá, vamos passar para esse vaso para aqui, que é um pouco maior, a diferença não é muito grande. Você tem que soltar um pouco em volta para as raízes, para descompactar, né? Para as raízes saírem desse formato que elas estão. Eu não vou levantar, não vou fazer nada demais não, viu gente? Faça com cuidado, dependendo da época do ano, claro. Eu estou fazendo com mais cuidado porque a gente está no inverno e não é nada bom ter ferimento nas raízes agora no inverno. Você pode ver que ela está bem... As raízes embaixo estavam bem no fundo. Já estava ocupando, tá até o formato dos pés do vaso aqui. Então ela já tinha ocupado bastante espaço. Pronto, terminei. Fiz o transplante. Agora a gente aguarda pelo menos umas 2 semanas, uma semana, 2 semanas, para poder a gente saber o resultado daqui, se só isso foi suficiente. Como eu disse, uma vez que o problema físico está resolvido, a questão do ambiente, não deu certo, a gente parte para o próximo passo, que seria a fertilização. Mas vamos fazer um passo de cada vez. Se só isso resolver, ótimo. Tá bom? Eu mostro para vocês o resultado e tudo bem. Mas mesmo assim, eu farei um vídeo sobre a questão da fertilização na floração. Depende do resultado dessa planta. Mas como eu disse, é bom a gente fazer isso passo a passo. Não há porquê a sua planta não estar florindo e você partir direto para a adubação. Tá? É sempre bom resolver um problema de cada vez, ou resolver o problema por partes. Que afinal de contas o problema pode não ser a fertilização da planta. Podem ser outros fatores. Então vamos aguardar. Fica o vídeo aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu venho com a segunda parte sobre floração e a fertilização para floração. E é isso. Tchau.